Tudo bem, pessoal? Bem-vindos à disciplina Natureza da Informação. Hoje vamos trabalhar o sétimo tópico, que é a álgebra booleana. Esse tópico será dividido em três partes. A primeira parte vamos discutir a álgebra booleana propriamente dita. A segunda parte a gente vai discutir o mapeamento da álgebra booleana em circuitos digitais, ou seja, uma visão mais de hardware dessa implementação do bit. E na terceira e última parte nós iremos ver a aritmética booleana. Tá? O que nós vimos até agora foi a importância de se fazer a captura dos dados, né, a partir de um fenômeno da realidade, e convertê-lo em símbolo. Em primeiro instante, nós escolhemos um símbolo que for mais adequado nesse processo de conversão, nesse processo de captura e registro do dado propriamente dito. Tá? A partir dessa captura, nós podemos recodificar o símbolo, né, para alguma coisa, para uma estrutura mais eficiente ou para alguma estrutura que nos permita atribuir algumas propriedades. Vimos isso na codificação. Então, o processo de codificação é, na verdade, um processo de realocar os símbolos, né? Recriar os símbolos em cima dos símbolos já capturados. Então, esse processo de recodificação, a ideia é escolher alguns códigos, alguns sistemas de códigos que tenham determinados atributos, que permitam que tenha uma eficiência nesse processo de registro, de armazenamento, tá? E que permita eventualmente fazer algumas manipulações desses códigos de uma forma mais fácil, tá? Porque o objetivo, a partir da captura do dado, é você extrair utilidade, extrair diversas características para ir avançando os níveis, né? Dado é a base da pirâmide. Então, para você extrair informação e para extrair conhecimento, né, você precisa ter uma estrutura que você consiga trabalhar mais facilmente os dados, ou seja, tenha os códigos mais fáceis de trabalhar. Tá? É nesse aspecto que a gente vai encarar esse tópico de álgebra booleana. Tá? Como é que o fato de você ter uma estrutura binária facilitaria esse processo de manipulação? Né? Quais são as operações que a gente consegue fazer em cima dos bits? Tá? Então, a álgebra booleana é uma das formas que temos, né, de trabalhar esse aspecto em cima da lógica binária. Vimos também que o sistema binário é muito interessante sob o ponto de vista de unidade. O Shannon escolheu o bit como unidade justamente por ser um elemento fundamental, né, da informação. E os bits também têm algumas propriedades inerentes ao sistema binário. Tá? A maioria dos sistemas numéricos, o bit é um número, né? Então a maioria dos sistemas numéricos permitem fazer aquelas operações aritméticas que nós conhecemos, né? Então, independentemente da base, nós podemos somar, subtrair, multiplicar, todas aquelas propriedades que foram desenvolvidas ao longo dos anos, né? Ao longo do desenvolvimento da humanidade em cima do sistema de numeração. Tá? Além disso, o sistema binário ele tem algumas propriedades únicas, né, e que a gente chama de operadores lógicos. Tá? Então, esses operadores, além das operadoras aritméticas, né, são operadores únicos do sistema binário, pela própria natureza do sistema binário. Bom, nós já vimos então que o bit ele é um excelente sistema, né, de representação. Tá? Então, como sistema de representação, como sistema de símbolos, ele pode representar números, pode representar códigos, né, dado um sistema de codificação adequado. Vimos várias codificações, né, inclusive para maximizar eficiência, como elaborar códigos, né, para ter a máxima eficiência em termos de quantidade de informação, máxima densidade. Nós vimos como trabalhar do código para ter propriedades como detecção e correção de erros. Né? Então, o bit também pode representar sinais, né, através do processo que a gente chamou de digitalização. A gente pode converter imagens, sons ou qualquer outro sinal
físico, né, qualquer sinal físico vindo de uma emissão, e através de uma conversão analógica digital, convertê-lo, né, com a devida amostragem, devida quantização, quer dizer, com erros incluído nesse processo, convertê-los em bits. Tá? E temos aqui também operações em cima dos bits. Uma vez você convertendo a informação ou dado, né, no sistema de representação binária, na codificação binária, nós temos como manipular, né, esses bits. Tá? Então, a manipulação mais clássica são as operações aritméticas, o bit como número. Tá? Então, operações mais soma, subtração, multiplicação e divisão, né? E assim por diante. Outros operadores lógicos, né? Implica C e somente C. Alguns desses operadores são aplicados também em outros sistemas de numeração. Mas as operações lógicas ou operações booleanas com os operadores AND, OR e NOT são operadores típicos de sistemas binários, quer dizer, os outros sistemas de numeração não possuem esses operadores. Tá? Então, a natureza binária do bit é que permite que exista, né, esses operadores lógicos. Então, nós iremos ver hoje esses operadores lógicos booleanos. Bom, quem criou a álgebra booleana? O nome álgebra booleana foi dado em homenagem ao seu criador, o George Boole. Tá? Então, ele criou um sistema algébrico, tá? Especificamente para o sistema binário. Né? E qual foi a ideia original, né, do George Boole? Tá? Então, veja que ele é do século XIX, né? 1815 a 1864. Tá? Ele tem uma base matemática, mas essencialmente um trabalho filosófico. A álgebra booleana trabalha, a ideia da álgebra booleana é ter dois estados, né, que é verdadeiro e falso. Tá? Então, o objetivo filosófico dele era descobrir o que era uma sentença verdadeira e que era uma sentença falsa. E tentou, a partir dessas variáveis, verdadeiro e falso, e tentou checar se era possível você representar de uma forma matemática essas relações entre variáveis, né, que poderiam ser verdadeiras ou falsas. Então, você tem umas sentenças, por exemplo, né, você tem um encadeamento lógico entre essas sentenças. Algumas sentenças podem ser verdadeiras, outras podem ser falsas. Né? E você pode montar uma equação, né? A ideia era essa, montar uma equação com essas variáveis e a partir dessa equação você testar, né, qual é o efeito de uma variável, né, se ele é falso ou não, né, e eventualmente inserir nessa lógica toda uma estrutura onde você tem algumas sentenças que você sabe que são verdadeiras e outras que você sabe que são falsas, né, e com isso tentar chegar, né, numa conclusão verdadeira ou falsa. Então, lembra da discussão sobre conhecimento, sobre o que é verdade, o que não é verdade? Quer dizer, o que é o conhecimento? Né? Aquilo é toda aquela crença que você consegue provar de uma forma ou de outra, que você justificar que é verdadeira. E a lógica, uma álgebra, por exemplo, é um processo lógico, e você permite, através desse uso da álgebra, você consegue concluir se determinada afirmação ou determinada sentença é verdadeira ou não, né, através de uma prova matemática. Tá? Então essa é a base da filosofia, né, e da álgebra criada por Boole. Tá? Então não tem nada a ver com a computação, vocês veem que é 1800, né, mas teve grande impacto na computação, como iremos ver, né, em outras partes dessa discussão desse tópico. Tá? Bom, a vantagem principal é que realmente você tem como aplicar diretamente, né, essa álgebra booleana nos circuitos digitais, porque o computador trabalha com bit, né, zeros e uns, e a álgebra booleana se encaixou perfeitamente nesse processo. Tá? Então a gente vai ver como é que isso funciona também.
Bom, a computação realmente como uma ciência mais recente, né? Ele se aproveita de várias outras ciências que surgiram antes, né? E nós não reinventamos a roda, né? Então iremos aproveitar todo o conhecimento anterior para o desenvolvimento e a melhoria, né? E aperfeiçoamento da computação, tá? E a álgebra booleana é uma dessas lógicas que foram utilizadas desde o começo da computação. A álgebra booleana forma expressões, né? Expressões como a própria matemática, aritmética, né? Baseada em variáveis e operadores em cima dessas variáveis, né? Então, as variáveis são binárias, então podem ser sim ou não, né? 0 ou 1, verdadeiro ou falso, tá? E os operadores, no caso, são os operadores lógicos, o ou, o or, né? And, o e o not, que é um operador de inversão, tá? Tem outros operadores, tá? Mas esses são considerados os básicos, ou e e o not. Ou o e são operadores de duas variáveis e o not é um operador de uma variável única. Tá? Bom, o Alan Turing, né, ele provou que as três funções lógicas AND, OR e NOT são suficientes para apresentar as demais operadores lógicos existentes dentro da álgebra booleana. Então, nós iremos concentrar, portanto, nesses três operadores básicos. Da mesma forma que na aritmética, né, nós temos os quatro operações: a soma, subtração, multiplicação e divisão, e todas as demais são consequências ou derivadas, né, dessas operações. Tá? Nós temos novamente o Shannon. Ele foi realmente o primeiro a usar a álgebra de Boole na análise de projetos de circuitos lógicos digitais. Tá? Então, na época, os circuitos digitais eram relés, né? Na época do Shannon, quando ele fez esse trabalho. Tá? Mas é mais ou menos um mapeamento direto. Né? Se você representa o circuito físico, né, na forma binária, né, de zeros e uns, tá? Então é quase direto você conseguir aplicar a álgebra booleana em cima desses valores digitais. Bom, agora um pouco de história, né, a evolução dos computadores. A maioria das histórias sobre a computação ele começa, né, com os ábacos, que são são dispositivos, né, que permitem fazer contas, operações de soma e subtração. Então, desse histórico milenar, você percebe as evoluções de implementações mecânicas de algumas calculadoras, né, utilizando engrenagem. Os primeiros foram em 1600, com Pascal. Depois Leibniz com calculadora com engrenagem que faz operações de multiplicação, e mais tarde em 1800 nós temos os primeiros mecanismos, né, criados para serem programáveis, né? Então são máquinas de operações de soma, subtração e multiplicação que têm a capacidade de serem programáveis. Você colocava a engrenagem de tal forma que ele permitia você alterar a equação, alterar o parâmetro a ser multiplicado ou somado, por exemplo, né? Então, Babbage foi o criador, né, dessa máquina chamada máquina diferencial, e mais tarde uma outra máquina chamada máquina analítica, que tinha essa característica de ser programável através de cartões. A ideia de usar cartões veio de Jacquard, né, que é da área têxtil, tá? Então, e mais tarde um Ulrich, uma outra personagem que usa cartões novamente também para fazer umas operações de processamento de dados, também todos baseados em engrenagens. Na época era só mecânica, tudo completamente mecânico, né?
Só após 1900, né, mais precisamente em 1936, é que nós temos uma primeira implementação de calculadora programável efetivamente usando relés, né? Relé é um dispositivo que você vê aqui embaixo, né? Essa figurinha que está aqui, tá? Que é basicamente uma chave de liga e desliga, tem dois estados, portanto é um estado binário, 0, 1, e tem uma bobina embaixo que aciona, né, através de campo magnético, o abertura ou fechamento dessa chave. Tá? Então esse é o relé. O Zuse, o Konrad Zuse, ele implementou essa calculadora eletromecânica utilizando relés, né? Mas a implementação dele usava relés decádicos, né? Um relé de 10 posições, porque está fazendo um sistema decimal. Tá? Só em 1940, nos Estados Unidos, John Atanasoff teve a ideia de usar um sistema binário, né, que é mais apropriado para um relé, um sistema de dois estados apenas, e provou que um bit é um número, na verdade, né? Bom, os matemáticos sabiam disso, mas ele criou o conceito de usar o relé, né, somente com os dois estados, usar o relé binário, não decimal, porque a tendência natural era transformar tudo em decimal, né? E demonstra algumas coisas, uma propriedade interessante do somador binário, né? Como é que se implementa um somador binário utilizando relés, tá? E essa demonstração influenciou o Mauchly, que foi o primeiro, foi o projetista do primeiro computador a válvula, o primeiro computador, né, que consideramos, né, como computador, não uma calculadora eletrônica, mas um computador, né, que foi implementado em a válvula, né, é o famoso ENIAC. Tá? Mas antes mesmo do ENIAC, né, o ENIAC foi um esforço de guerra, da mesma forma que o outro trabalho, que foi o Mark I, né, o Mark I, que é um sistema, né, de cálculos também para o esforço de guerra. Tá? Foi um trabalho de Howard Aiken, que foi baseado também no trabalho de Babbage, a ser uma máquina de calcular programável. Então, portanto, não é considerado um computador, sob o ponto de vista conceitual, baseado também em relé eletromecânico. Então, a ideia de você ter, né, usar o bit, tá, ele vem da influência do relé, tá, nessa implementação. O trabalho aqui do Aiken usava relés eletromecânicos também usando o sistema decimal, tá? Não era sistema binário. Temos então aqui duas implementações durante a guerra, né? Dois computadores efetivamente, apesar de que o ENIAC, né, foi feito para fazer cálculos balísticos, mas tem uma característica de programabilidade, uma coisa mais genérica, tá? Que é a base do computador, né? Tá? Então o ENIAC e o Colossus, né? Um é da Inglaterra, o Colossus é da Inglaterra, né? E o outro é o dos Estados Unidos, o ENIAC. Foi considerado a primeira geração dos computadores a válvula. Tá? Então vimos aqui o Mauchly, que foi influenciado inclusive pelo Atanasoff, né, no uso do somador binário, no conceito de somador binário. Nós temos o John von Neumann, que é um famoso matemático, né, que nossa área de computação ele é famoso pela arquitetura von Neumann, né, a arquitetura básica que prevalece até hoje na estrutura dos computadores. Vimos então essa transição conceitual de uma calculadora programável para a computação a partir também de uma mudança tecnológica de relés eletromecânicos para a válvula, tá? E essencialmente uma conversão do sistema decimal para o binário. Tá? Então essa transição caracteriza a primeira geração dos computadores.
Bom, álgebra é o ramo que estuda as generalizações dos conceitos e operações da aritmética, né? E a aritmética é o ramo que lida com os números, né? Com os sistemas numéricos, tá? E as possíveis operações entre esses números, tá? Então, a álgebra é um conjunto que envolve esses conceitos e operações em cima do sistema numérico, tá? Então, temos as variáveis, né? Temos as funções que recebem umas ou mais variáveis e devolvem o resultado. Tá? Então, a álgebra booleana, tá, é especificamente um tipo de álgebra que lida com um sistema binário, sistema cujos valores, as variáveis, possuem apenas duas possibilidades, ou é 0 ou é 1. As funções de uma variável em cima da álgebra booleana, né, são a identidade, que retorna um argumento, a negação, a inversão, né, ou complemento da variável, a função 0 e a função 1, que ele força o estado 0 ou força o estado 1. Tá? Então, é relativamente mais simples, né, do que funções em cima de outros sistemas numéricos, né? Mas tem algumas características interessantes também, né, que é forçar a um estado ou um outro, por exemplo, que são alguns operadores interessantes, né, que são diferentes dos demais. O destaque de uma função de uma variável é a operação, o operador not, né, que ele atua sobre uma variável e inverte esse valor. Tá? Normalmente é expresso um operador à frente ou então uma barra em cima, uma barra ou um til, né? Tem várias formas de representar. Nosso sistema de representação, né, não permite que tenha uma barra em cima, né? Normalmente uma impressora, por exemplo, né? Ou um caractere. Então, alguns autores utilizam til, né, para representar o operador not, um til antes. Né? Bom, o objetivo é simples, né? Ele realmente inverte o valor. Tá? Então, aqui embaixo nessa tabela nós temos uma variável a, né, que tem o valor 1 ou 0, e o operador not a, né, resulta na inversão do valor original do a. Então, se ele tem 1, ele vai resultar em 0, se tiver 0, ele resulta em 1. Para funções de duas variáveis, a e b, nós temos 4 entradas possíveis, né, a combinação de a e b. Tá? Temos os dois principais operandos, que é o AND e o OR. Tá? Ou em português seria o E e o OU. Tá? Então, quais são os valores possíveis? São 4 valores possíveis, né? Então, combinação do A e B: 00, 01, 10 e 11. Né? O que seria o operador AND? Seria um operador onde prevalece o 0. Né? Toda vez que houver um 0, tá, ele vai gerar um 0 na saída. Tá? Então, esse é o operador AND. Tá? O operador OR, ele vai gerar vai forçar o 1 na saída toda vez que houver um 1, né, em qualquer uma das entradas. Tá? Então, a única situação em que ele tem um 0 é quando ambos as entradas são 0. Da mesma forma que o AND, né, a única forma de ter um 1 na saída é tendo ambos com a entrada 1. Descrevendo de uma forma mais detalhada a operação AND, né, o operador é representado por um ponto, muitas vezes é confundido com a multiplicação, que é um operador aritmético do sistema numérico decimal, mas precisa tomar cuidado para não confundir. Né? Um operador AND parece com o multiplicação por causa do resultado, né? Porque toda vez que aparece um 0, independentemente do lado, ele joga um 0 na saída. Tá? Então, mas é um operador lógico. Tá? A operação AND pode ser expressa então com A AND B, ou
o A ponto B. Tá? Esse ponto representa, portanto, o AND. O zero é um operador onde o zero prevalece, né, sobre o mais, sobre o 1. O operador ou OR, né, é representado por um sinal de mais, né, usa o mesmo sinal gráfico da adição, e atua representado da seguinte forma, né, A OR B, né, que é igual a sinal mais B. Tá? A operação OR resulta verdadeiro se qualquer uma das variáveis A e B estiver o valor 1 ou verdadeiro. Tá? Então, essa situação, essas combinações 0, 1 ou 1, 0 ou 1, 1, ele, como tem 1, né, em uma das entradas, uma das variáveis de entrada, ele vai resultar em 1 na saída. A única situação onde ele tem um 0 na saída é quando ambas entradas são 0. Tá? Então, mesmo que você tenha um encadeamento de várias variáveis binárias, tá? A única situação onde você vai ter um 0 na saída é quando todas as variáveis tiverem 0 na entrada. A partir desses três fundamentais, são derivadas mais três operadores adicionais. Existem outros, tá? Mas são os três mais famosos. Tá? Então, o NAND, o NOR e o SHOR, ou exclusivo. Tá? A operação NAND é o AND com a operação E, né? AND invertido, com uma inversão. Tá? Então, ele pega o resultado da saída AND e inverte. Tá? Mesma coisa com o NOR, ele pega a saída da operação operando OR e inverte a sua saída. O SHOR é um pouquinho mais complicado, é chamado também de OR exclusivo. Tá? Ele resulta verdadeiro se apenas exclusivamente uma das variáveis A e B assumir o valor verdadeiro ou o valor 1. Tá? Então, acho que é mais fácil ver uma tabela para ver uma explicação mais clara. Temos aqui uma tabela com todos os operandos, né? Então, o SHOR, que é o primeiro, segundo, terceiro, o quarto, a quarta coluna, tá? Ele dá 0 quando ambos os valores 1 e 1, né? Ou o 0 e 0 forem iguais. Tá? Então, o que é o OR exclusivo? Ele só atua como OR, né, quando apenas um dos dois possui o 1. É por isso que chama OR exclusivo. Tá? Quando tiver tiver 1 em ambas as variáveis, ele resulta 0. Tá? Bom, nós temos os três operandos principais, o NOT, que é uma inversão do A, né? Aqui no caso está representando uma tabela de inversão do A. Né? Então A é 0, 0, 1, 1, ele vai virar 1, 1, 0, 0. O operador AND, né? A AND B, ele prevalece sempre o 0, né? E a única situação onde você tem 1, 1, 1 é quando você tem ambas as variáveis A e B igual a 1. O operador OR, ele vai gerar 1 em todas as suas saídas quando houver 1, 1 em qualquer uma das entradas, né? A ou B, qualquer uma das variáveis A ou B. O SHOR nós já explicamos, né? Ele só apresenta um OR, na verdade, mas com exceção para combinação 1, 1. Né? Nesse caso, ele vai gerar 0 na saída. O NAND é uma inversão da saída AND. Né? Então, nessa tabela aqui, nós temos o AND com 0, 0, 0 e 1. A inversão vai dar 1, 1, 1, 0. Mesma coisa com o NOR. Né? Vai dar 1, 1, né? na combinação 0, 0 e 0 nas demais combinações. A partir dos operandos, né, nós temos algumas propriedades dessas funções. Né? Para a função de uma variável, nós temos a reversibilidade, quer dizer, sabendo a saída, nós temos como retornar
a original, a entrada, justamente por ser uma função de uma única variável, né? Tá? Então o not ou a identidade ele permite você chegar, né, a variável de entrada. Tá? No caso das duas variáveis nós temos essa lista de propriedades que a gente pode explicar melhor, né, na tabela a seguir. Bom, a maioria das propriedades são conhecidas por vocês, né, através do sistema numérico decimal, tá? Eventualmente talvez os nomes, né, mas algumas propriedades como absorção talvez seja diferente. A gente pode trabalhar um pouco essa propriedade. A complementaridade, o A, né, e o seu complemento, tá? Tem esse efeito. Quando é AND, ele resulta em 0, e quando é OR ele resulta em 1, né? Esse símbolo de A mais com a bolinha é o símbolo do OR exclusivo. Eu esqueci de representá-los, né? Mas bom, temos esses operadores de mínimo e máximo. A propriedade associativa, bom, basicamente significa que a ordem dos fatores não importa, né? Nem no caso do OR, nem no caso do AND, tá? De Morgan é uma propriedade da complementar do NOT, né? A propagação do NOT em função dos operadores AND e OR, tá? A gente pode tentar provar esse operando. Comutativa nós já vimos, né? Tá? Distributiva é interessante. Vocês já viram isso aqui no sistema numérico decimal, né? A, AND, B ou C, né? B mais C, entre parênteses, tá? E aí você distribui, né? A com B e A com C, tá? Então você tem A AND B ou A AND C, tá? Aqui na linha do distributiva, tá? Talvez seja a novidade interessante é que não existe uma prevalência do operador AND sobre o operador mais, como existe, né, ou, né, como existe no sistema decimal, né? No sistema decimal, essa propriedade distributiva vale para a multiplicação, mas não vale para a adição, tá? Então, essa coluna seguinte na propriedade distributiva, onde você está distribuindo o operador ou, né, é meio estranho, seria estranho para operadores decimais, tá? No sistema decimal. Na álgebra decimal não existe essa propriedade. Então, A mais B, desculpe, aqui não é mais, é ou, né? A ou, né, abre parênteses, B AND C, fecha parênteses, né? Equivale a você distribuir o operador ou, né, tanto para o B como para o C. Então, resultaria em, abre parênteses, A ou B, AND, abre parênteses, A ou C. Tá? Então, você distribuiu o operador ou, né, para B e C. Vamos fazer um exercício para fixar um pouco melhor como é que a gente utiliza essas propriedades, tá? Então vamos pegar a propriedade de absorção, né, e fazer algumas operações em cima usando as propriedades para ver se conseguimos chegar, né, nessa equivalência. A propriedade de absorção, essa segunda linha, né, da propriedade, ele fala o seguinte, que é A, né, a variável A, AND, abre parênteses, A ou B, fecha parênteses, equivale a um A. Né? A absorção significa o seguinte, que independentemente da variável B, do estado da variável B, né, nessa estrutura o A prevalece, né, ele absorve o B. Então, tem o equivalente na outra coluna, que é a operação de ou, em cima da operação de ou, né? Então A ou, abre parênteses, A AND B, fecha parênteses, é equivalente, é igual a A, tá?
Então vamos pegar essa expressão A AND A ou B, né? E vamos desenvolver essa expressão com outras propriedades que estão listadas aqui para ver se chegamos nessa igualdade A, tá bom? Bom, então vamos lá. A propriedade que nós queremos ver é a absorção. E é representada por essa equação aqui, né? A ou B, abre parênteses, A AND B, que é igual a A, tá bom? Vamos lá. Então, vamos aplicar primeiro a propriedade distributiva aqui, né? Tá? A propriedade distributiva que nós vimos permite fazer isso. Vamos distribuir a operação operando o aqui, né? Aqui é o AND A ou B, certo? O que mais? Essa é a propriedade distributiva, né? Depois a gente viu que isso aqui, A ou A, né, é uma identidade que vai fazer com que isso aqui seja igual a A, certo? Tudo bem? Isso aí, outra propriedade que é a identidade, tá? Bom, vocês viram que isso aqui é a mesma expressão, né, da propriedade, a outra forma, na outra coluna da absorção nós temos o equivalente a essa expressão aqui para o operador, né, AND. A ou B igual a A. Ou seja, nós chegamos a partir daqui nós chegamos aqui, né? Tá? Vamos lá, continuando. Vou fazer isso aqui, tá? Continuando. Vamos aplicar novamente a propriedade distributiva, né? Então vai resultar em A AND A ou A AND B, certo? Então a propriedade novamente é distributiva. Novamente A AND A, né, é pela identidade, isso aqui equivale ao próprio A. Então A ou A AND B, né? Deixa eu levantar um pouquinho agora, tá? Bom, isso aqui nós podemos colocar o A em evidência em cima do operador ou aqui, né? Tá? Então fica A, colocando em evidência fica 1 ou B, certo? E isso aqui, esse 1 ou B, nós sabemos que todo operador ou, né, onde você tem o 1, vai resultar sempre em 1, não é isso? Repetindo, né? Toda vez que você tem um operador um operador aqui ou em cima de uma constante 1, isso aqui resulta num valor único, né, que é o 1, tá? Isso vai dar A AND 1, tá? E novamente, né, com outra propriedade, né, qualquer operador AND, tá, como a constante 1, isso resulta na própria variável, que é A, tá? Então, com isso nós chegamos, né, a partir dessa expressão, nós conseguimos chegar, tá,
nesta igualdade. Tá certo? Bom, dessa forma nós conseguimos provar, né, a propriedade da absorção e usamos, né, nessa prova as propriedades distributiva, né, aqui embaixo, e também a propriedade, né, do mínimo, né, tá? O A end 1 igual a e é isso, né? O máximo também, né? Que é o A mais A ou 1 que é igual a 1, tá? São as outras propriedades que utilizamos nessa prova. Uma outra forma de você provar é a utilização da tabela da verdade, tá? A tabela da verdade é o seguinte: você pega esse operador, essas operações envolvendo a variável A e B, fazemos todas as combinações possíveis das variáveis de entrada A e B, então é 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1, né? E vamos resolvendo a equação numericamente, tá? Para todos os valores possíveis. Como é uma variável binária, né, que tem dois valores possíveis, a gente consegue fazer uma tabela que fecha todas as possibilidades, né, em cima das variáveis, coisa que não seria possível, né, não é que não seja possível, mas dá muito trabalho para outras variáveis decimais, por exemplo, né? Então, resolvendo para A AND B, que é um operador AND, você tem esses valores 0, 0, 0 e 1 como resultado, e aí fazendo a operação OU, né, com o A e o A AND B, né, então seria 0 ou 0 dá 0, 0 ou 0 novamente dá 0, 1 ou 0, né? Eu estou seguindo a coluna, as duas colunas, a coluna do A e a coluna do A AND B, né? Tá? Nós temos 1 com 0 dá 1, e finalmente o 1 no A e 1 no A AND B dá 1. Tá? Isso resulta nos valores 0, 0, 1, 0, 1, 1, né, para esta expressão. Tá? Então, e que essa expressão, né, esses valores 0, 0 e 1, 1 é idêntico à variável A, é 0, 0, 1, 1. Com isso, nós provamos através da tabela de verdade, que é uma tabela exaustiva para os valores das variáveis de entrada A e B, que essa equivalência é verdadeira. Tá? Bom, para finalizar, um resumo mais ou menos das principais notações utilizadas, né, para esses operadores AND, OR e o NOT. Né. Nós usamos aqui o ponto, né, para representar o AND e o sinal de adição para representar o OR. Mas existem outras formas. Bom, primeira forma literal, né, usando o operador AND, OR escrito diretamente, ou então usando esse circunflexo, né, o sinal circunflexo para baixo ou para cima, né, para fazer as operações AND e OR. No caso do NOT, o mais comum é uma barra em cima, né, mas a barra é realmente uma coisa complicada, né, de se representar. Então pode ter o sinal TIL, que é muito utilizada, né, por constar nos nossos caracteres da tabela ASCII, né, tá? Ou então explicitamente o operador NOT aqui, escrito NOT. Tá bom? É isso, gente. Esse finaliza a primeira parte. A segunda parte vai discutir a parte da lógica booleana, a parte lógica sendo representada fisicamente através de circuitos digitais.